as atividades da página 68 com as orações subordinadas, substantiva, objetiva e indireta. Se eu vou trabalhar com as orações subordinadas, substantiva, objetiva e indireta, então eu vou continuar procurando dentro das minhas orações verbo transitivo, só que agora não é o direto, é o indireto. O que é verbo transitivo indireto? É aquele verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento tem que vir junto com uma preposição. Então agora eu não vou separar a minha oração mais na conjunção. Eu vou prestar atenção se antes dessa conjunção eu tenho uma preposição. É lá que eu vou separar. Porque a minha oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, ela se inicia a partir da conjunção. Então, leia estes períodos e classifique os verbos destacados quanto à sua transitividade. A atriz reclamava de que sua personagem ia morrer. Então, eu tenho o verbo que já está destacado, reclamava. Esse verbo, aí eu vou prestar atenção, a atriz reclamava. Quem reclama, reclama de alguma coisa. Então, na própria pergunta, a preposição já aparece. A preposição, gente, de, já está aqui. Então, esse verbo é verbo transitivo indireto. Percebam que a gente está fazendo uma revisão do conteúdo do ano passado primeiro, para depois entrar no próprio conteúdo de vocês. A professora solicitou que os alunos entregassem os trabalhos no prazo. A professora solicitou o quê? Que os alunos entregassem os trabalhos no prazo. Então, aqui eu não tenho preposição, verbo transitivo direto. Então, essa atividade aqui é para vocês tirarem essa dúvida. Julieta nunca duvidou de que Romeu era apaixonado por ela. Então, nessa oração aqui, nós temos o verbo que já está destacado, que é duvidou. Então, quem duvida, duvida de alguma coisa ou de alguém. Então, eu tenho verbo transitivo indireto. A preposição está aqui. Concordamos com que haja reforços para manter a segurança no estádio. Essa oração é ótima. Por quê? Porque ela traz uma preposição diferente de todas que nós já trabalhamos, que é a preposição com. Então, o com, ele pode aparecer também. Concordamos com que haja reforços para manter a segurança no estádio. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o verbo já é preposicionado, ele já pede uma preposição. Por isso é que eu tenho a formação de verbo transitivo e indireto. Dessa forma que funciona. Aí nós vamos para as análises, então. Então, vocês já perceberam que a gente tem uma tirinha. Primeiro a gente faz a interpretação da tirinha, depois a gente vai para as questões gramaticais. Leia essa tirinha e responda as questões. Então, nós temos: se eu jogar os dois, ele provavelmente vai jogar. Se eu jogar o 2, ele provavelmente vai jogar o 4. Mas se eu jogar o 6, talvez ele jogue o 9. Se eu jogar um desses vermelhos, ele provavelmente vai jogar um dos pretos. Ele é muito esperto. Eu não tenho a mínima ideia de que jogo é este que nós estamos jogando. Então, qual é o humor dessa tira, né? Então, o humor dessa tira é um tentar adivinhar a jogada do outro. Esse é o humor, ok? Sem saber, sem ter ideia do que cada um está fazendo. Que elementos gráficos contribuem para a interpretação da história? Então, a posição que os personagens estão sentados, as cartas comprovam que eles estão jogando, mas a gente percebe que quando eu volto lá na tirinha, olha lá para vocês verem, ó. O Snoopy, ele está de óculos escuros, então por isso que a gente não consegue determinar o que eles estão jogando. Aí nós vamos para a classificação das orações que tem nessa tirinha. Classifique aqui as orações subordinadas destacadas. Classifique as orações subordinadas destacadas, né? Linus não estava ciente de que Snoopy desconhecia o jogo. Então eu vou classificar as orações que estão destacadas. Então, essa oração aqui, ela vai ser o quê?
Linus não estava ciente de que Snoopy desconhecia o jogo. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Por que que ela é completiva nominal? Porque eu tenho o verbo estava aqui, ó, verbo de ligação. Depois, Linus não duvidava de que Snoopy conhecia o jogo. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque quem duvida, duvida de algo ou de alguma coisa. Então, aqui eu tenho a preposição. Agora vem, transforme os períodos compostos em períodos simples. Necessito de que você volte. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Necessito de sua volta. Seus amigos confiam em que você seja inocente. Seus amigos confiam em sua inocência. Então, a partir da preposição, eu vou mexer. Ninguém se lembrava de que ele havia morrido. Ninguém se lembrava de sua morte. A partir da preposição. Porque a partir da preposição, eu tenho condição de tirar o verbo lá da outra oração. Não concordo com que Marcelo participe das eleições. Não concordo com a participação de Marcelo. Ó, então eu peguei aqui participe, que era o verbo, transformei em substantivo. Peguei morrido, transformei em morte. Peguei morrido, transformou em morte. Peguei inocente, transformei em inocência. Vamos voltar mais. Peguei volte, transformei sua volta, se transforma num substantivo, ok? Então, essa foi as mudanças que nós fizemos. Continuando. Agora, nós temos a positiva, que é muito fácil.